Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo. Eu quero convidar você que trouxe sua Bíblia, abra ela no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Nós nessa noite vamos estar falando aqui sobre um tema: o crescimento da igreja depende da minha atitude. Amém, irmãos? Vamos repetir junto comigo. O crescimento da igreja depende da minha atitude. E depende da minha atitude. Atos 2, 42. Não importa em que posição você esteja. Se você é um cooperador, se você trabalha no louvor, não importa. O que importa é a nossa atitude. Qual é a atitude que nós vamos estar aqui estudando nessa noite? Tá? Atos 2, versículo 42. Vamos se colocar de pé em reverência à palavra? Como viviam os convertidos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra, e nós Te louvamos porque nela está escrita que ela é como a espada, Senhor, que age, que penetra profundamente nos nossos corações. Eu quero, Senhor, no nome do Senhor, estar colocando agora cada vida, Senhor, que está aqui nessa noite, aquelas vidas, Senhor, que estão ouvindo a Tua palavra, que o Teu Espírito, Senhor, vai de encontro a esse coração, Senhor, que possa trazer, Senhor, uma revelação clara do Senhor, para cada coração, em nome do Senhor Jesus. Pai, aquieta cada um na Tua presença, Senhor. Pai, toda mente que está distorcida, todo pensamento, Senhor, que está voando, vagando, Senhor, no nome do Senhor, eu repreendo todo ataque do inimigo, toda perturbação das trevas, que saiam em nome do Senhor. E que haja, Senhor, nesta noite aqui, pessoas prontas para ouvir a Tua voz nesta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem estar se assentando. Quem acredita que Deus fala? Que Deus fala ao nosso coração. Deus, Ele fala. Tá? E Ele fala através de várias maneiras. Deus fala. Deus fala diretamente pela palavra. Deus fala em sonhos, Deus fala andando de bis, caminhando, né, no meio da nossa perturbação, no meio da nossa angústia, do nosso sofrimento, Deus fala conosco. Por isso que a Bíblia fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Muitas das vezes a nossa vida, ela está sendo uma vida assim tão corrida, pelas situações que nós estamos passando, e isso está impedindo Deus falar conosco. E se nós olharmos na Bíblia, quando Deus estava lá, junto com o povo de Israel, diante do Mar Vermelho, Deus estava ali, junto com eles e com Moisés,
E de repente Deus, ele dá, Moisés, ele fala, né, uma palavra, e aí Deus, ele diz para o povo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O povo estava inquieto, o povo não estava conseguindo mais ouvir a voz do Senhor, e nem ouvir a voz do seu líder, que era o Moisés. Mas aí o que aconteceu? Deus, ele falou: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe por que muitas vezes as pessoas não ouvem Deus falar com elas? Porque elas não se aquietam. Elas não se aquietam e Deus não fala com ela. Muitas vezes ela está lendo a Bíblia, mas o pensamento dela está rodando em muitas outras coisas, ela não consegue parar. Outras vezes ela está na igreja ouvindo a palavra, mas o pensamento dela está rodando em um montão de coisa. E nesta noite pode ter pessoas aqui desse jeito. Talvez você está aqui, só está de corpo presente, alma e espírito ausente. Só de corpo presente. Deus não quer que ninguém esteja só de corpo presente. Deus quer que você adore Ele, de corpo, alma e espírito. Esse é o propósito de Deus. E quando Deus, ele fala conosco, Deus, ele começa a mover o nosso coração. Foi quinta-feira à noite, né? Eu fui para casa e eu acordei de madrugada. E eu acordei com Deus falando para mim um texto da palavra, que aquilo começou a chacoalhar a minha vida. E eu comecei a pegar esse texto, eu comecei a ler esse texto, e comecei a pegar ele, quanto mais eu lia, mais o Espírito Santo falava comigo. E meus amados, Deus, ele fala conosco, e ele tem palavras diretamente para a nossa vida. Por isso que o tema de hoje que nós estamos aqui falando, é: o crescimento da igreja depende da minha atitude, da sua atitude, da minha atitude como pastor, da sua atitude como líder, da sua atitude como membro. Depende da sua atitude que você tem no seu dia a dia, na sua busca, na sua comunhão, tá? E nós vamos estar aqui falando nessa noite. Veja o texto que nós acabamos de ler aqui, onde a Bíblia diz como é que os convertidos viviam. Havia um viver diferente na vida deles, que esse viver que eles tinham na sua vida, isso contagiava as outras pessoas. E meus irmãos, quando esse viver aqui nós começamos a viver esse viver que o povo vivia na época, isso vai começar a contagiar outras pessoas. Vai contagiar o seu vizinho de casa, vai começar a contagiar o seu amigo de trabalho, vai começar a contagiar. E diz aqui que eles viviam de uma maneira tão profunda que eles perseveravam todos na doutrina dos apóstolos. O coração deles, a mente deles, era só um propósito, era servir o Senhor. E isso chamou a atenção do povo, e chama até hoje. O povo hoje, meus amados, eles estão olhando para a igreja, estão olhando para nós, estão querendo ver atitudes diferentes. O povo não olha para mim, olha para cada um. Você, como membro da igreja, está olhando para você e está querendo ver atitude diferente. Eu aqui relacionei algumas coisas que são importantes, que isso nos ajuda, né, o crescimento da igreja, que vai depender da minha atitude. Primeiro ponto que eu relacionei aqui, a primeira atitude que eu tenho que ter, eu preciso me congregar. O que é congregar? Se reunir, vir para os cultos, adorar a Deus, ter um propósito de servir o Senhor melhor. Eu preciso ter isso no meu coração, porque se eu tenho isso no coração, Deus vai agir mais na minha vida. No livro de Hebreus, no capítulo 10, verso 25, diz assim a Bíblia: não deixamos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, quanto mais vezes que o dia se aproxima. Veja a advertência ali do apóstolo. Ele diz: não deixamos de congregar. Isso é, não deixe de vir para o culto. Não deixe de tirar um momento especial para você vir e adorar a Deus. Não deixe esse momento para você poder vir e ter comunhão com os irmãos. E ele diz: como é costume de alguns, glória a Deus que não é de todos.
como é costume de alguns naquela época, eles já enfrentavam esse problema. Havia algumas pessoas que não eram comprometidas com o reino de Deus. E sabe, meus amados, Deus está querendo pessoas também que estejam comprometidas com o reino dele. Isso vai fazer diferença. Quando ele vê alguém que é comprometido com o reino dele, vai fazer diferença. O funcionário, quando ele é comprometido na sua empresa, ele vai no final do ano, ele vai ganhar um agradozinho a mais. Pelo menos talvez não é em dinheiro, mas pelo menos alguns elogios. Aquele cara eu posso contar para tudo. Aquele cara é minha mão direita. Eu posso contar com ele para tudo. Deus também quer contar com você. Deus quer contar comigo. Deus, ele quer contar nesse resto de ano, quer contar mais com as nossas vidas. Deus quer contar, meu amado. Por isso que ele está dizendo, olha, não deixe de congregar. E ele menciona como é costume de alguns. Aí ele dá uma advertência. Antes, façamos admoestações, quanto mais vezes que o dia se aproxima. E que dia que a Bíblia está falando? O dia da volta de Cristo. E meus irmãos, esse dia está se aproximando, cada vez mais está se tornando mais próximo. O dia da volta de Cristo. E o que a Bíblia está nos ensinando? Ele está falando, olha, que é para nós admoestar. O que é admoestar? Não é chamar a atenção, é aconselhar a pessoa. Falar, meu irmão, você está fazendo falta lá no nosso meio. Tiago mencionou aqui, né, como é difícil passar, né, uma semana você vir na igreja. E é verdade, meu irmão. Eu vou dizer para você aqui, pessoas que é comprometida no reino de Deus, acha difícil. Pessoas que não estão comprometidas, para ele tanto faz. Faltei hoje, semana que vem posso faltar de novo. E meu irmão, o esfriamento vem quando nós não somos comprometidos. Seja uma pessoa comprometida. Não deixe de faltar. No Salmo 122, verso 1, diz a Bíblia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meus irmãos, ali o salmista menciona, olha, que é para haver uma alegria profunda no coração das pessoas. Eu estou alegre porque alguém me convidou para ir na casa do Senhor. Eu estou feliz. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um princípio que Deus estabelece na sua Bíblia, que isso, meus amados, vai fazer diferença na nossa vida. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Veja como diz aqui o texto que nós lemos aqui em Atos. Diz a Bíblia no versículo 46, diariamente perseveravam unânimes, havia uma unidade no meio daquela igreja. E qual era o resultado disso aqui? Diz a Bíblia, cada dia o Senhor acrescentava o número daqueles que iam sendo salvos. Cada dia, Deus ia acrescentando. Por que Deus fazia isso? Primeiro, havia cristãos comprometidos. Segundo, tinha um exemplo de vida. Pessoas comprometidas. Em terceiro lugar, o povo via que aquelas pessoas eram diferentes. E aquela diferença atraía as outras pessoas. Meus irmãos, esse é o princípio que Deus estabelece. Eles tinham atitude diferente. Eles agiam diferente. Eles falavam diferente. Isso contagiava as outras pessoas. E meus amados, muitas das vezes os cristãos, eles estão falando no mesmo linguajar dos incrédulos. Usa mesmo, né, aquelas palavras, a mesma coisa. Aquelas gírias que tem, né? Ô bicho, ô cara. Meu irmão, nós somos novas criaturas. Não somos mais bicho. Sabe quem é bicho? É o diabo. É o Satanás. E meu irmão, nós não somos bicho não, nós somos filhos de Deus. Nós somos irmãos em Cristo. E isso vai fazer diferença na vida das outras pessoas. Ô cara, nós somos filhos, não somos cara não, tá? Meu irmão, isso é importante você começar a observar isso. Porque as pessoas observam a minha maneira de falar, a minha maneira de agir, eles observam.
Segundo ponto, qual é a atitude que eu devo ter para ver o crescimento da igreja? Isso é, crescimento não só em números, mas em pessoas comprometidas, pessoas maduras, pessoas com responsabilidades, que têm a presença do Senhor real na vida deles. Segunda atitude, orar e jejuar. Orar e jejuar, isso é importante na nossa vida. Orar e jejuar, porque isso vai fazer diferença. Tem um versículo que eu preguei há poucos dias atrás aqui, quando o rei Josafá, está lá no capítulo 20 de 1 Crônicas, no versículo 3. Diz a Bíblia, quando ele viu o exército que havia diante dele, que veio lutar contra eles, diz a palavra que ele teve medo, e ele aí convocou todo o povo de Judá a jejuar e a buscar o Senhor. Meus amados, veja bem, ele convoca uma nação, vamos jejuar, vamos mudar a situação. Nós vemos um outro caso também na Bíblia, quando Jonas ele foi a Nínive e ele prega a palavra, e diz a Bíblia que o rei de Nínive convocou toda a nação e apregoou 3 dias de jejum, até os animais, nem os animais poderiam comer. Uma iniciativa de um líder de uma nação, isso fez a diferença. E a Bíblia diz, Deus não destruiu a cidade, porque eles tomaram uma decisão. Meu irmão, atitudes que mudam situações, atitudes que trazem um grande resultado, oração e jejum, e Deus não destruiu aquela nação. Muitas das vezes coisas estão sendo destruídas, porque nós não estamos tendo essa atitude no nosso coração. Pouca oração, pouco poder, pouco jejum, pouca quebra de barreiras. E quando nós oramos, quando há muita oração e há muito jejum, as barreiras vão ser quebradas, e o poder de Deus vai ser manifestado no nosso meio. Amém, irmãos? Deus quer fazer isso, e Deus quer que nós tenhamos essa atitude, porque essa atitude vai fazer diferença. E aí você pensa, mas comer é tão bom, né? É verdade, não é mal não, é bom. Mas você tomar uma decisão, hoje eu vou jejuar, para me buscar a presença do Senhor. Meus irmãos, vamos abrir um texto, ou não deixa que eu abra esse texto aqui. É um texto que fala bastante sobre jejum. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Nós vamos encontrar no livro de Esdras, no capítulo 8. Capítulo 8, versículo 21. Ele diz assim: então apregoei ali um jejum, junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. O verso 23, nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Meus irmãos, veja bem aqui, qual é o resultado do jejum? O que a Bíblia está falando? Jejum é para nos humilharmos. É uma atitude que você vai se humilhar perante quem? Perante o nosso Deus. E ele fala aqui embaixo, no verso 23, nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Quantas coisas que não são atendidas? Porque está faltando isso, oração e jejum, e as coisas não acontecem. E por isso, meus irmãos, se eu quero ver o crescimento da igreja, crescimento da minha vida espiritual, eu preciso tomar essa atitude na minha vida. Tenha essa atitude no seu dia a dia. Não precisa a igreja começar a lançar uma campanha de jejum, não precisa. Eu posso tomar iniciativas aqui sozinho. Você pode convocar um grupo de irmãos, a igreja pode. Nós temos tomado aqui e temos visto que já tem tido resultado.
Nós vemos aqui na Bíblia, Josafá, ele convocou o povo a jejuar. O rei de Nínive convocou para jejuar. Aqui Esdras também convoca o povo a jejuar, porque necessitavam da mão poderosa de Deus agindo. Eles precisavam ver Deus, olha, somente o Senhor pode fazer. Nós vamos se humilhar diante de Ti, nós vamos buscar a Tua presença e o Senhor vai fazer. Amém, irmãos? Então, jejum é uma atitude de eu me humilhar diante do meu Deus e começar a buscar mais a face dEle, a presença dEle na minha vida. Amém? Terceiro ponto, terceira atitude que eu tenho que ter na minha vida, se eu quero ver o crescimento da minha igreja. Terceira atitude, confissão de pecados. Confissão de pecados. O que é pecado? Pecado a Bíblia define como transgressão da palavra de Deus. E meus irmãos, é importante a pessoa confessar pecados. Por que confessar pecado? O Salmo 51, ali está falando que Davi, ele faz uma confissão de pecados na sua vida, e ele começa a confessar o pecado dele. Mas de que maneira que ele confessa? Ele começa, no versículo 1 ele diz, que ele pediu para Deus se compadecer dele, segundo a misericórdia de Deus. Meus irmãos, é importante quando você vai confessar pecados, pega o Salmo 51 e lê ele. Lê ele e faz a sua confissão de acordo com o Salmo 51. Veja ali, Davi, ele começa a dizer, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia. Por que Deus nos perdoa os nossos pecados? Por causa da misericórdia dele. Porque a Bíblia fala que ele é rico em misericórdia para nos perdoar. Ele é rico. Não importa o que eu fiz, não importa o que você fez, mas se eu chego e peço, Deus compadece de mim segundo a tua misericórdia, a Bíblia diz que ele vai perdoar o meu pecado. Isso é importante na nossa vida. Deus perdoa o nosso pecado de uma maneira tão grande, e essa é a maneira que ele oferece para nós podermos viver em comunhão com ele. Isaías 59, 1 e 2 diz que, ali fala que as nossas iniquidades, o nosso pecado, faz separação entre nós e o nosso Deus, para que ele não nos ouça. Meus irmãos, você já chamou uma pessoa e você vê que a pessoa está te ouvindo e a pessoa não te responde? É bom? Não é bom. Você chama a pessoa, mas você vê que a pessoa nem está ligando para você. Quantas vezes também está assim as pessoas diante de Deus? Deus me atende, Deus me ajuda, Deus faz isso. Mas a Bíblia fala que Deus ainda não está nos ouvindo. Ele está nos vendo, mas Ele não está nos ouvindo. Por causa dos nossos pecados, das nossas atitudes erradas diante de Deus, isso faz separação entre nós e Ele. E Deus não quer que nós vivamos separados, não, meu amado. Deus quer viver bem junto de nós. Por isso que é importante, você quando vai confessar o seu pecado, peça a misericórdia do Senhor. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia. Hoje nós vamos ter ceia. E muitas vezes as pessoas só deixam para confessar pecado quando tem ceia. Não faça isso não, meu irmão. Confessar pecado é diariamente. A Bíblia fala no Salmo 4, ou Salmo 8, por ali. Ali diz que Davi, ele colocava a sua cabeça no travesseiro, e ele logo pegava no sono, porque só o Senhor fazia ele repousar seguro. Mas me parece que é no verso 4, ali ele diz que ele examinava o seu coração, ele olhava para ver dentro dele se havia alguma coisa errada, se ele tinha feito alguma coisa errada. E meus irmãos, vamos tirar um tempinho todo dia para nós examinarmos a nós mesmos. E como é que eu faço esse exame da minha vida? Eu vou fazer esse exame de acordo com a palavra do Senhor. Como filho, se eu não desobedeci meus pais, as autoridades superiores a mim, como marido,
como esposa, o que eu fiz de errado? Chegar diante do Senhor e confessar esses pecados. E o que é confessar? É concordar, Senhor, eu reconheço que diante da tua palavra eu errei de novo. Eu pequei de novo, Senhor. Compadece de mim, tem misericórdia, Senhor. Perdoa o meu pecado. E a Bíblia fala lá no livro de Isaías, que o pecado confessado, Deus lança no mar do esquecimento. Deus jamais vai lembrar dele. Deus lança no mar do esquecimento. Por isso que é importante você confessar, para você não ficar com aquele peso de consciência depois. Confesse o seu pecado. No livro de Tiago, capítulo 5, verso 16, ali diz: confessai os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Veja o que a Bíblia está falando. Confesse o seu pecado uns aos outros, para serdes curados. O que nós aprendemos com isso? O pecado, meu irmão, ele atinge a nossa mente, a nossa alma. É uma ofensa à nossa alma. Ele acaba atingindo a nossa alma. E quando tem pecado que a pessoa faz, que os pecados mais grosseiros que ela comete, ela confessa o pecado, mas isso fica lá dentro. Está perdoado? Está perdoado. Mas fica aquele peso de consciência. Por que eu fui fazer isso? Que bobeira que eu dei na minha vida. E o diabo aproveita daí quando tem esses pensamentos, para ir só massacrando a vida da pessoa. Está perdoado? Está perdoado. Você confessou, mas está perdoado. E aquele peso? Aí a Bíblia nos orienta. Eu tenho que daí procurar uma pessoa da minha confiança, que eu confio nela, e chego para ela: meu irmão ou minha irmã, eu acabei fazendo isso, eu já confessei, eu creio no perdão, mas está esse peso aqui dentro de mim. Eu não estou conseguindo uma saída. E sabe o que vai acontecer? A Bíblia diz que: e orai uns pelos outros. A pessoa vai orar e aquele peso vai sair. Amém? Vai sumir. Alguém já fez isso comigo? Eu já fiz isso com alguém? O peso da minha vida saiu. O peso da vida das outras pessoas que eu fiz também saiu. Porque a Bíblia manda fazer isso. É uma atitude correta segundo a palavra de Deus. Confessai os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados, para receber cura, cura na alma, cura no seu físico. Tudo isso acontece na vida da pessoa. Amém? No livro de 1 João, no capítulo 1, verso 7, diz a palavra: se confessar os teus pecados, Ele, Deus é fiel, Deus é justo, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Amém, irmãos? Então é isso que a Bíblia nos ensina. Essa deve ser a atitude que nós devemos ter no nosso coração. Uma atitude correta, uma atitude que glorifica e que exalta o nome do Senhor Jesus. Amém? Então, qual é a minha atitude que eu tenho que ter no meu coração para ver o crescimento? Eu tenho que me congregar. Eu tenho que lutar para não perder nenhum culto, né? Tenho que lutar para mim poder estar vindo direto, ter comunhão com os irmãos. Segundo, eu falei que nós devemos que orar e jejuar, para ver um crescimento. E o terceiro, confissão de pecados. Confesse o seu pecado, chega diante de Deus, não tenha vergonha, seja bem sincero: Senhor, olha, eu fiz isso, eu falei um palavrão, eu xinguei, eu falei mal do próximo, eu pensei mal dos outros, perdoa-me. E a Bíblia diz: Deus vai perdoar, Deus vai mudar a situação, mas eu preciso tem que ter essas atitudes. Amém, irmãos? Vamos se colocar de pé e vamos orar? Feche os teus olhos. Chega agora diante do Senhor. Talvez você tenha tido atitudes que não agradaram o Senhor, mas nesse momento agora faça isso. Chega diante do Senhor agora com atitudes corretas. Pai, eu quero te louvar pela tua palavra. Quero te agradecer porque o Senhor quer que nós tenhamos atitudes que glorifiquem e que exaltem o teu nome.
Senhor, nesta noite nós temos aqui falado sobre um assunto, Senhor, da tua palavra. Pai, eu quero orar nesse momento, para que o Senhor venha agir na nossa vida, que o Senhor venha tirar, Senhor, do nosso meio, tudo aquilo, Senhor, que impede as pessoas fazerem a tua vontade. Pai, no nome do Senhor, eu quero orar, Senhor, para que o poder do Senhor, Ele age aqui nesta noite, que Ele possa, Senhor, visitar corações, que Ele possa quebrar barreiras, destruir, Senhor, qualquer empecilho que está impedindo as pessoas se aproximar de Ti, Pai. Eu quero ministrar, meu Deus, uma bênção especial para cada vida que está aqui nesta noite. Eu quero declarar, Senhor, a Tua vitória para cada pessoa, para que cada um, Senhor, ao sair daqui nesta noite, possa ter atitude diferente, que glorifique, que exalte o Teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.